Espírito de Deus é bem-vindo neste lugar, neste lugar. Derrama sobre nós tua presença neste lugar, neste lugar. Espírito de Deus, seja bem-vindo neste lugar, neste lugar. Derrama sobre nós tua presença neste lugar, neste lugar. Espírito de Deus, seja bem-vindo neste lugar, derrama sobre nós, neste lugar, neste lugar. Espírito, Espírito de Deus, seja bem-vindo neste lugar, neste lugar. Derrama sobre a tua igreja, derrama sobre nós tua presença neste lugar, Yahweh. Espírito de Deus, Espírito de Deus, seja bem-vindo neste lugar, Yahweh, 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 Yahweh. Derrama, derrama sobre nós tua presença neste lugar, Yahweh. Neste lugar, Yahweh, derrama, 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 derrama sobre nós tua presença neste lugar, neste lugar. Eu quero mais de ti e menos de mim. Eu quero mais de ti e menos de mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti e menos, e menos, e menos, e menos, e menos, e menos,
e menos, e menos. Eu quero mais da tua glória, do teu poder, da tua unção, da tua presença, da tua glória, da tua unção, do teu azeite. Sou o povo neste lugar, derrama sobre nós, neste lugar. Mais uma vez, Espírito de Deus. Neste lugar, na tua igreja, derrama sobre nós. Neste lugar, e neste lugar, uau, 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 Aleluia, 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 aleluia. Exalta Ele aonde tu estás. Exalta Ele, o Zamiatina, o Rei da Glória, o El Shaddai, o Adonai, o Elion, o Elohim, o grande eu sou, o Emmanuel, o Conselheiro, o Príncipe da Paz, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei da Glória, aquele que era e é e há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Rei da Glória, o Deus dessa igreja, o Zamiatina, o Zamiatina, o Zamiatina, o Zamiatina. Sharabababash, Irabababash-seketerabakotseke, Irabakuseterabash-kataraba, Erabashekatorababa, Irabakosarabababash-katarababa. Ei, abasondoroba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 b
Turia bacanta. Ira pa 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 pa. Ei ai 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 ai. Ei ai ai. Ei ai. Ei ai ai. Ei ai ai. Ei ai ai. Ei ai ai. Ei, ai, ai, ei, ai, ai, ei, ai, ai. Ei ai 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 ai. Ei
ya, hey, ya, 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 adora, hey, ya, ya, 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 hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, ya, hey, ya, hey, ya, 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 ya, hey. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya, quero vir à igreja cantar, hey ya ya, só a igreja cantar, yeah, yeah, hey ya ya, hey ya ya. Hey ya ya, 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 hey. Bendita a Santa Igreja do Senhor. Hoje eu quero render uma especial homenagem a uma pessoa que não me abandona, o grande conselheiro, o persistente nos avisos, o Emmanuel, Deus comigo, o Espírito Santo de Deus, que me acompanha todos os dias, todas as obras, o Espírito Santo de Deus que está comigo todos os dias, o Espírito Santo de Deus que me aconselha, o Emmanuel que anda comigo no carro, que vai comigo a pé, me fala ao coração, o Deus presente. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele eu quero, a Ele eu creio. Muito obrigado, Senhor, por a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a apóstola Sina, quero saudar a sua igreja e agradecer a oportunidade de hoje podermos falar para o povo de Deus sobre coisas importantes, sobre coisas que levam não só a mas sobretudo a salvação eterna. Quero que vocês se alegrem comigo nas palavras que vamos encontrar que dignificam a vida humana. Muito obrigado com a vossa presença no dia de hoje na casa do Senhor. Convido vocês a tomar os vossos assentos.
e a estarem atentos à palavra de Deus. O tema que nos foi dado, a mim e a vocês, é o seguinte: eu sou o barro nas mãos de Deus. Eu sou o barro nas mãos de Deus. Começarmos, eu quero levar vocês ao entendimento que o profeta Isaías teve no seu livro, capítulo 64, versículo 8. Quando ele esteve diante deste problema, ele disse, vamos abrir as nossas Bíblias, Isaías 64, versículo 8. O que é ser barro nas mãos de Deus? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Amém. Este é o tema. Este é o conteúdo que vamos perseguir para entendermos o que quer dizer barro, o que quer dizer homem, o que quer dizer Deus e o que quer dizer oleiro. O que quer dizer, no fim, estar na presença de Deus ou como um barro vindo das mãos de Deus, ou como um desprezível que não conhece Deus. Amém. Não é possível poder fazer esta abordagem se efetivamente não tiver como recurso a Bíblia, que diz que tudo que existe diante dos nossos olhos e fora deles são produto do trabalho das mãos de Deus. Amém. Então, a formação do homem é um produto do trabalho das mãos de Deus. E a formação do homem do pó se refere em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o homem foi feito alma vivente. O propósito de Deus formar o homem a partir do pó da terra é que Deus quis mostrar a fragilidade do homem na simbologia do barro.
Eclesiastes 3:20 diz: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó voltarão. Por isso, o homem foi formado do barro da terra e considera-se um vaso nas mãos. O ser humano, o homem, é um boneco de barro nas mãos de Deus. Com barro, os artífices humanos podem fazer tijolos, vasos, telhas, jarras, vasilhas. Com barro, Deus fez o homem para seu tesouro. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: temos esse tesouro, que é o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja apenas de Deus. Os vasos feitos pelos homens em casas próprias, chamadas olarias ou cerâmicas, serviam de enfeites, ornamentação, eram usados como recipientes para o armazenamento de produtos, alimentos, óleos, essências, líquidos, etc. A Bíblia se refere a vasos, vasilhas, para armazenar produtos secos e líquidos. Dentro das variedades que desde os tempos antigos foram encontrados nas cerâmicas, nas olarias, nós temos vasos de honra e vasos para desonra, vasos de ira e vasos de cobre, de bronze, de ouro, de alabastro, vasos de marfim, vasos preciosos, vasos de valor, vasos mais fracos e vasos de barro. Bem, isso era o trabalho dos oleiros, que podiam fazer casas apropriadas em lugares distintos, mas que davam para enfeitar ou para guardar alguma coisa. O valor do barro. Vez alguma, alguém esteve discutindo com outrem, disputando: não tira isto, este barro é meu. Por causa do barro, alguém encontrou nos anais da história guerras que foram movidas entre países porque alguém tirou o barro dele. Nunca ninguém deu importância ao barro. Todos pisam o barro, todos passam e ninguém lhe dá conta e ninguém lhe dá importância. Mas é desse barro que é feito o homem e é feito com as mãos de Deus. Duas coisas importantes: Deus fazendo o homem e fê-lo com barro, coisa que os homens não dão importância, nem para a sua riqueza, nem para a sua posse. Cada um chega, passou, vai-se embora. Amém? Este é o barro de que queremos falar. Afinal, estamos em presença de uma coisa importante e que nós não damos conta. Afinal, de que estamos falando? Estou falando de eu mesmo, estou falando de você, que é barro.
barro em si mesmo não tem valor. O barro não é objeto de disputa. Do barro não são provocadas guerras entre nações e desejos danosos entre vizinhos. O oleiro somente aproveita o barro. O barro é uma substância frágil, quebradiça, que se molda enquanto está mole, ao contrário do aço, ao contrário do ferro, ao contrário do bronze. Se o barro cair das mãos, quebra-se. Tem essa fragilidade. O barro não tem vontade própria. O oleiro é quem sabe. O oleiro é quem o molda como quer em seu projeto. O barro não tem opções para dizer que eu quero ser feito isso ou quero que eu seja aquilo, a não ser render-se à vontade soberana do oleiro. Ele deixa que o oleiro faça dele o que ele quer. O barro não pode ter nenhuma impureza no processo da fabricação. Em contato com o fogo, o barro pode rachar. E quando racha, o oleiro quebra-o e recomeça o processo de fabricação. Se o vaso quebrar depois de terminado, depois de sair do forno, só serve para deitá-lo fora. A olaria é a oficina do oleiro, a cerâmica, onde se trabalha o barro. As principais ferramentas do oleiro não são as novas tecnologias, não são as ferramentas sofisticadas, apenas são as mãos do oleiro. O oleiro não trabalha com mais nada. Ele trabalha com suas mãos, água e barro. Por isso é uma matéria simples para o simples homem que dele vai ser feito. Amém? Mas complexo pelas mãos que lhe vão fazer, porque são as mãos de Deus que vão trabalhar esse barro. Deus é que dá importância ao barro. Amém? Deus aprova o homem no seu caráter. O forno é o lugar da queima, destinado ao cozinhamento da argila, do barro. Referências à finalidade do juízo divino, Eclesiastes capítulo 12, 6, Salmos 2, 9, Jeremias 19, 10 a 11, como se quebra o vaso do oleiro. O Apocalipse 2, 27 diz: e serão quebrados como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Fazendo referência à importância que Jesus tinha do poder do barro, da importância do barro, que o Pai Celestial, desde o começo, deu ao barro. Ele, Jesus, também diz que continua a dar essa mesma importância. Por isso é que ele desceu, deixando a sua condição divina, e se transformou na carne de barro. Amém? Glória a Deus. O oleiro é aquela figura que aponta para Deus, o artista, que trabalha a alma e o espírito humano. As características do oleiro são aquelas que demonstram as características que o Pai Celestial tem: a paciência para trabalhar demoradas horas, a delicadeza dos seus gostos, que são refinados, a exclusividade, fazendo Deus, indivíduo a indivíduo, por peça
peça por peça. A persistência nunca desiste em seu projeto. Deus nunca resiste na tua vida. Deus nunca está irado porque a feitura deste vaso está a demorar. Deus tem paciência com você. Deus está sempre à espera que o vaso saia direitinho. Deus não está interessado em quebrar vasos, mas Deus está interessado em edificar vasos. Amém. Nós os homens é que somos impacientes. Nós os homens é que nos quebramos a nós mesmos. Nós os homens é que vamos a maus caminhos. Mas Deus está lá à nossa espera para nos abraçar. O Emmanuel, Deus conosco, esse que você não se lembra, mas é esse que agora habita em você. Não é mais um Deus de visitação, mas é um Deus de habitação. Ele habita dentro de nós. Para mostrar a importância que você tem diante de Deus. Nós somos objeto de Deus. Amém. Ao texto do nosso tema, Isaías 64:8, o profeta mostra-nos a forma como Deus trabalha em nossas vidas para moldar o homem para uso exclusivo dele. Deus não está fazendo o homem para que ele seja usado por alguém ou por alguma coisa que seja inferior ao próprio barro. Deus está utilizando o barro para que tenha o valor que Deus quer, tenha a importância que Deus quer. Se faça uso do homem como quê? Como alma, como espírito, guardados num corpo de barro, que é o vasilhame de armazenar as coisas preciosas de Deus. Deus não armazena, não vai esconder a alma, o espírito do homem numa casa de betão, num quartel militar, mas sim num vaso quebrável. Para mostrar que Ele está interessado em cuidar a sua obra, em proteger, fazer dele a cobertura inicial e fazendo o mundo, estava lá o Espírito protegendo, pairava sobre as águas para coisas, e das coisas mais importantes era o homem que estava sendo formado. Era aquilo que o homem devia beneficiar-se: a água, a luz, a terra, as aves, e tudo isso ele colocou à disposição do homem, para que o homem pudesse vir a viver num jardim e não numa mata, para que o homem pudesse vir a viver num lugar urbanizado, onde ele tinha todas as comunidades, os animais, as árvores, os frutos, as aves, para que a alma do homem não se entristecesse. Amém? Glória a Deus. Assim Deus age com seus filhos. O oleiro pisoteia o barro. O oleiro pisa o barro para retirar dele as impurezas maiores, a massa
com as mãos. E depois retira as pequenas impurezas, os detritos, os sedimentos que vêm com as águas pegajosas. Em todo o barro é flexível. Nem todo o barro é flexível. O barro não pode ser trabalhado como convém. O barro não aceita ser trabalhado como convém. Deus o projetou, lhe colocou numa situação, Deus lhe fez num ambiente de suavidade, de menos calor, mas o barro vai estar na tendência de querer rachar-se, vai estar na tendência de querer ter uma outra forma, que muitas vezes nem sempre vai agradar o oleiro, que é Deus. E Deus volta-se e refaz a figura, o projeto. E lá está uma figura admirável para não ornamentar a terra, o mundo, mas é para servir a Deus, porque dele ele vem e para ele ele vai. Este homem não foi feito para ser deitado fora no fim de contas. No fim da vida não é para se lançar ao inferno. Ele foi feito, no fim de contas, para estar num jardim melhor. Para estar num lugar que não precisa de luminares para iluminar ele. Mas a nova vida vai fazer com que a glória de Deus o ilumine. Que ele fique distante do mal e do malfeitor. E que o inferno será fechado para não contaminar esse homem que Deus fez. Mas nem sempre o barro está disposto a ser aquilo que Deus quer. E assim Deus refaz o barro. Amém? E Deus não pode conviver, coabitar com o mal, com o pecado. E então, os inimigos de Deus, o diabo, aproveitando-se dessa situação, enganaram Adão e tem estado a enganar os homens nos dias de hoje e tem levado muitos homens e mulheres para o inferno, para um lugar de sofrimento. Mas definitivamente esse não é o lugar feito para os homens. O inferno foi feito para os rebeldes anjos, para os desobedientes, os anjos desobedientes, para aqueles que se revoltaram contra Deus. O homem esteve sempre a favor, o homem foi sempre obediente a Deus e Deus sempre se compadeceu. Deus deixou de aparecer ao homem de vez em quando para estar agora a habitar no homem todo o tempo. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está sempre por perto para o convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus ama você. Deus ama a mim. Deus ama a todos. Nós temos de compreender o propósito superior de Deus. No contexto bíblico em que Jeremias nos escreve, particularmente no capítulo 18 de Jeremias, Jeremias está sentado, Jeremias está sendo preparado para anunciar
a impenitência do povo de Israel, a pecaminosidade, os males que Israel está fazendo. O profeta aparece e avisa o rei, as coisas estão acontecendo, e ele diz que, se assim continuar, o povo vai ser levado cativo, prisioneiro, castigado, numa duração de 70 anos. Mas não o quiseram compreender. Deus continua mandando Jeremias para convencer o povo a afastar-se do pecado. Mas nem por isso. O rei vai ser preso. Jeremias é desacreditado. Um grupo de rebeldes, aconselhado por Jeremias, não permite que Jeremias continue em Israel, mas que os rebeldes, fugindo para o Egito, levam ele cativo para o Egito. E lá, Jeremias morrerá. Não sabemos em que condições, mas sabemos não é da sua vontade viver no Egito, nem morrer no Egito. Mas os rebeldes levaram ele para o Egito e ali ele morreu. E o povo é sitiado e Nabucodonosor leva Judá para o cativeiro. Amém. Deus mostra-se indignado e fala através do seu profeta Jeremias. O povo peca, é como vaso na mão do oleiro, assim o homem na mão de Deus. O vaso que se quebra na mão do oleiro. Quando peca, Deus não quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou. Ele mesmo, ele pecou. Ele fez rachas, ele fez aberturas, ele abriu fissuras. O diabo entrou. O pecado. Jeremias está equipado com fortes palavras a dirigir as nações e os reinos rebeldes. No tempo de Jeremias, estou situando vocês no contexto de Jeremias, o Antigo Testamento. O profeta tem 4 dispositivos para poder confrontar com a maldade e os malfeitores. Ele vai usar palavras como Jeremias 1:10, arruinar, arrancar, destruir, derribar. Com estas palavras, Jeremias, ele confronta-se com o mundo pecador, com o povo que está se rebelando com o seu rei. Mas eu vou dizer a você que na nova dispensação, estas palavras vão ser enriquecidas, vão ser reformuladas, vão ser embutidas com palavras que são acompanhadas
pela unção do Espírito Santo que vive dentro de nós. Em última hipótese, Jeremias tem apenas 2 palavras para poder crescer ou fazer crescer, desenvolver a vida do povo. Ele diz que, para além de arrancar, derribar e arruinar, também Ele pode fazer com que haja, que se edificar e se pode plantar. Com essas 2 palavras, Jeremias vive o tempo lutando para a salvação do povo, para que não vá ao castigo de 70 anos. Mas o povo não compreendeu, abriu brechas e Deus estava cheio, já estava irritado. Disse o Senhor: eu estou forjando um plano contra vós, convertei-vos do mau caminho. Jeremias 18:6, Deus é o oleiro, Israel o barro. Jeremias 18:7-10, Deus está pronto a perdoar se o povo se arrepender. Mas quando você entra no pecado, quando você entra na rebeldia, todo o favoritismo, toda a oportunidade é coisa ruim para você. Quando o chefe te fala para te corrigir, você pensa que você está sendo ralhado. Quando o chefe diz, você deixa isso, fica suspenso dessas atividades, você pensa que está sendo desprezado. Mas afinal, o que o oleiro quer é que você ganhe consciência do mal que está surgindo, para corrigir, para evitar, para edificar e para plantar. Amém? A mensagem é dirigida a Judá, a parte sul, porque a parte norte, que é Israel, conhecido como Israel, já está nas mãos de outros inimigos. E é na véspera iminente do exílio para a Babilônia. Jeremias 18:18. Se o povo se arrependesse, o povo, pelo contrário, resiste. O vaso vai ser quebrado e refeito e vai ser aprovado. Mas tem que cumprir o castigo, 70 anos de castigo. Amém? Romanos 9:21-24. Quando o Senhor mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, o que é que vocês vão dizer? O Senhor não presta. O Senhor não é bom. Está a castigar você. Sem razão. Sem motivo. Você perdeu o caráter de analisar a justiça de Deus, de que o castigo não se pode, o castigo virá sobre aquele que faz o mal. O malfeitor não pode beneficiar de benevolências. Ele tem que ser castigado. Amém? Jeremias 18,
Estamos nos apegando a Jeremias 18, porque ele manifesta o texto que Jeremias viveu. É nesse capítulo 18 onde estamos a ver que Israel não aceitou a misericórdia de Deus, a oportunidade que Deus está lhe oferecendo. Em Jeremias 1:10, as palavras do profeta são de renunciar, sacrificar, mortificar o desejo da carne e de cada um se tomar a sua cruz, nega-se a si mesmo e segue a Cristo, não estão sendo cumpridas, não estão sendo obedecidas. Cada um quer dizer que eu sou minha Constituição. A inteligência é minha, a sabedoria é minha, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas Deus é o oleiro, está fazendo o teu corpo nascer, crescer. A Jeremias ele disse: antes de estares no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Depois é que foste para o ventre da tua mãe. Agora, o que vais fazer, eu quero que você fale palavras de salvação a este povo pecador. Deus nos conhece antes da nossa formação, antes da nossa constituição, dos erros que vamos cometer. E Ele nos avisa antecipadamente, antes de nós cairmos no erro. E na nossa livre vontade, se nós quisermos, aceitamos o erro. Mas se obedecermos, nós podemos dizer: eu suporto essa tentação e eu não vou cair nela. Amém? Você pode. Você pode. Você pode. Você pode deixar os maus hábitos. Você pode deixar a má fala. Você pode deixar o olhar mau, indutor. Você pode ajudar a outros a saírem do mal. Você pode fazer amizades com o Emmanuel que habita em você. Na nova dispensação, Romanos, nova dispensação, é o Novo Testamento. Jesus, feito homem, deixando a sua divindade, Deus, mostrou-se ao mundo como barro, como carne, para pagar os erros daqueles feitos de barro cometeram desde o início para o mundo, se encarnando, tornando-se homem. Romanos 9, 19 a 24, a soberania de Deus. Quem és tu, homem, para discutir com Deus?
Quem és tu discutir com Deus? Se antes de tu existires, Ele sabia quem eras tu. Depois de estares existindo, Ele te conduz nos melhores caminhos. Ele te aconselha. Mas agora quem és tu? Na nova dispensação, se lá atrás vimos que, lá atrás, no Antigo Testamento, vimos que Jeremias utilizava 4 verbos, 4 instrumentos de trabalho: arruinar, arrancar, destruir e derribar. E apenas 2 para edificar e para plantar. Mas Jesus vindo, Ele que tomou o poder no processo da salvação humana, Ele diz que agora todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Agora, eu vos dou esse poder. Mateus 18, 18. Em Jeremias 18, em Jeremias 1, 10, Jeremias arruina, arranca, derruba. São coisas, são instrumentos ligados à terra. Geograficamente, não estão fora do espaço terra. Estão fora deste ambiente que nós vivemos. O alcance da proximidade do homem. O arrancar é na terra, o arruinar é na terra. Arrancar a raiz é da planta na terra, arruinar é na terra. Destruir é com as mãos e é na terra que são derribados. Jesus vindo diz que agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E eu vos dou esse poder. Eu vos dou esse poder para vocês pisarem entre e toda a força do inimigo não vai vos fazer dano algum nos céus e na terra. Os poderes que Jesus nos traz agora é para serem exercidos não só no espaço terreno, não só no espaço geográfico, mas agora é nos céus e na terra. Você agir aqui, não age apenas ao que estão ao seu lado, perto de você, mas até aqueles que estão no Sol, na Lua, no Júpiter, no Saturno. Você pode agir. Porque quando você amarrar na terra, também é amarrado nos céus. Quando você desamarrar na terra, também é desamarrado nos céus. Jesus veio e duplicou, multiplicou, triplicou, decuplicou os poderes que antes tínhamos na antiga aliança. Amém. Deus não quer quebrar vasos. Deus quer que os vasos sejam vasos de valor. E Deus quer que os vasos de valor não estejam fechados, hermetizados numa casa de betão. Deus quer mostrar você que é vaso
que a debilidade do vaso é a força do próprio vaso. A força da criança está no choro. A força da criança está no choro. Qual é a mãe que não vai dar de mamar o bebê se ele estiver chorando? Ou vai priorizar, muito obrigado, ou vai priorizar, se tiver gêmeos, aquele filho que está a chorar, ou aquele filho que está brincando? É o que está a chorar. A força da criança está no choro do bebê. Amém. Senhor Jesus, na nova dispensação, Ele nos dá autoridade de todo o poder que Ele tem. Ele passa para nós a autoridade de nós submetermos aqueles que submeteram os nossos patriarcas, aqueles que derribaram a Abraão, a Noé e a outros, por os que conhecemos, que subiram, que foram tirados daqui para o céu sem morrer, não passam de 3. Os outros, pela lei da morte ou do pecado, tiveram que morrer. É porque foram destruídos pela morte. Mas os que resistiram, esses foram levados vivos, sem verem a morte. Diga glória a Deus. Você é um dos candidatos que a morte não tem significado como o mundo a dá. A morte para você é um tempo instantâneo que vai passar para a sua alegria, para encontrar uma situação melhor, para você viver e conviver face a face com Jesus no tempo em que esteve com os seus auxiliares. Amém? Nós viveremos com Jesus quando Ele vier a segunda vez, assim, mas sem pecado. Mas sem pecado. Essa é a fase que estamos esperando. Amém? E quando atingirmos esse momento, o inferno estará fechado, sem nunca mais, passados os tais 1000 anos, sem nunca mais voltar a ter contato com aqueles que estiverem vivendo a Nova Jerusalém. O vaso tem muitas promessas que espera receber de Deus. O vaso não pode distrair-se, porque ele é o vaso de honra. O vaso, ele é o guardador, é o armazém do próprio Deus. O Emmanuel, Deus conosco. O Emmanuel já não é mais visita. O Emmanuel não aparece agora como aparecia em Abraão, ia, de passado uma semana depois voltava,
O Manuel não vai aparecer como acontecia com Adão. Às tardes, Deus ia visitar Adão no jardim. E depois da conversa, ia-se embora. O Manuel agora é aquele que habita em nós. Nós nos fazemos casa do Emmanuel. Nós somos os portadores do Emmanuel. Para onde eu vou, lá vai o Emmanuel. Aquilo que eu quero, o Emmanuel concorda. Ou aquilo que o Emmanuel quer, eu concordo em fazer, em falar. Eu não me distraio por outras coisas mais. Essa é a nova dispensação. O vaso tem muitas promessas. O vaso de honra é você. Eu sou o barro nas mãos de Deus. Se eu sou o barro nas mãos de Deus, não mais no contexto de Jeremias, agora no contexto do Evangelho, no seu contexto e meu contexto, no seu contexto, na atualidade. Se você é pastor, é porque Deus fez-te esse vaso. Você é pastor porque Deus fez-te esse vaso. Antes de você nascer. E Ele te fez pastor. E você foi crescendo corporalmente e espiritualmente. E espiritualmente você é o pastor, você é o apóstolo, você é o evangelista, você é o diácono, você é o obreiro. Na nova dispensação. E se desde o início você é pastor, você é evangelista, você é apóstolo, teve sempre a explosão da unção do Espírito que vive em você. O poder do Espírito sempre explodiu. E você conheceu momentos flagrantes de milagres, maravilhas. E você disse que eu fiz o milagre que curou aquele sujeito. E você diz, eu fiz o milagre para enriquecer aquele empresário. Finalmente é Deus quem faz esses milagres. Mas pela fama que leva o homem à queda, você diz, eu é que sou o pastor dele. Eu é que fiz a oração. Quando você chegar no testemunho, você diz, obrigado, pastor, pelaquela palavra que me deste. Obrigado, apóstolo, por ter feito aquela oração. Esse é o ofício do tal pastor, dar a palavra. Esse é o ofício do tal apóstolo. Esse é o ofício do tal evangelista. Para que Deus possa agir. É que sem você, sem as tuas palavras, Deus não pode agir. A cura, de acordo com Salmos 107, 20, só vem pela palavra. E os anjos nunca evangelizaram. Os anjos nunca profetizaram. Só falaram aquilo que está escrito na Bíblia. Só anunciaram o que já foi falado. Você é pastor, você é evangelista, você é apóstolo,
é que tem que anunciar. Você é intercessor, é que tem que fazer a intercessão para que Deus possa agir e Ele ser glorificado pela sua própria palavra. Então, quando a unção começa a baixar e não há manifestação de numerosos milagres, não há manifestação de milagres poderosos, de admiração, você começa a ficar frustrado. Já não faço milagres. Deus já não está do meu lado. Ele já não ouve a minha oração. Não, o problema não é teu. O milagre é dele e ele que faz o milagre. O milagre não é teu. Se ele quer milagres, faça os milagres dele. Se ele não quer milagres, não faz milagres. Se ele quer fazer os milagres através da palavra que deu na sua boca, que faça através da sua boca, da boca do pastor, da boca do evangelista, da boca do profeta. Mas se ele não quiser usar você, ele que usa outro. Amém. Isaías fez 8 grandes milagres. Eliseu quis fazer mais e pediu um poder, uma porção, uma unção dobrada. E Eliseu fez 16. Diga glória a Deus. Deus sabe quem quer usar, qual é o vaso que quer usar. Se você chegou o seu tempo de não ser usado, entrou de folga. Você está reformado, mas ele faz convite a outros. Daí que Isaías teve como substituto Eliseu, fazendo milagres de Deus. Amém. Então você não se perca dizendo que Deus já me abandonou. E se me abandonou, também eu vou lhe abandonar. E você vai buscar outros caminhos para fazer outros milagres, para fazer outras maravilhas. Porque mesmo esses que poderás fazer, não virão de ti, mas virão daquele a quem você pedir. Por isso a fama pouco te abona. Diga glória a Deus. Eu sou vaso de honra. Eu sou fiel. Os diáconos são uma peça importante para a igreja. Os diáconos são uma peça importante para a igreja. Os diáconos surgiram num momento em que os apóstolos tinham que se dedicar à oração e à pregação da palavra. E precisavam que alguém fiel, cheio de sabedoria, e o homem santo fizesse outros trabalhos junto da igreja.
E em Atos apareceu a classe de diáconos. O diaconato não é um favor, é uma classe como outra qualquer. Jesus, quando disse, através da boca de Paulo, Efésios 4:11, os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores, os professores, se o problema acontecesse naquela altura, Paulo deveria ter incluído também os diáconos. Há muita coisa que nós temos que fazer na igreja e que temos que pedir o auxílio do diácono ou da diaconisa para fazer. Mas alguém tem que fazer. E essa peça fundamental que nós não devemos menosprezar. É uma peça importante para a igreja nos dias de hoje. O diácono, o obreiro. O obreiro pode não fazer parte de Efésios 4:11, mas o obreiro está em toda parte. Aonde você não está a ver o pastor, aonde você não está a ver o evangelista, mas o obreiro está lá. Então é uma classe, é outra classe importante e é bastante fiel. Você não abandone, nem menospreze a classe para a qual você foi chamado. Se foi chamado para o diaconato, seja diácono ou diaconisa, do agrado de Deus. Se for chamado para o trabalho, seja obreiro ou obreira para o agrado de Deus. Se for chamado pastor, também tem que ser ao agrado de Deus. Fazendo tudo bem. Não importa o tempo. Se ficar 10 anos como pastor, seja pastor 10 anos. Se ficar 15 anos como pastor, seja 15 anos como pastor, mas bom pastor. Não apresse o passo para ser bispo, para ser mais quê? Para ser profeta, para ser apóstolo. O dono da obra é o dono do cefeiro, é o dono dos trabalhadores. Ele sabe o momento de promover e sabe o momento de despromover, sabe o momento de dar e sabe o momento de retirar. Diga glória a Deus. Se você acha que o tempo está passando, você não vai buscar outras forças para poder fazer milagres, para fazer maravilhas. Você está se afastando da obra. Você está se afastando da classe que dignamente tem estado a representar. Amém. Você deve continuar na sua classe. Isto seria trair, vender às escondidas a classe que você pertence. Isto seria perder a honra daqueles anos todos que você trabalhou, você foi formado, você se engajou e a última da hora, porque os milagres não aparecem e você está desistindo. Você é barro. Depende a dedicação que o oleiro vai te dar. Depende o tempo que o oleiro vai te dar. Amém.
Nenhum de nós é mais que o outro. Só que estamos em posições diferenciadas. E cada uma das funções é uma tarefa, é um programa de trabalho. E cada um deve fazer o seu programa de trabalho de acordo com as regras gerais e as regras particulares do lugar em que nós fomos colocados. Aquilo que já está escrito, aquilo que já foi anunciado, eu não vou passar a perguntar, apóstolo, posso fazer isso? É meu dever fazer. Posso orar para aquela doente? Você é intercessor. Se não orares, vais fazer o quê? É orar. Depois dizer que orei para aquela pessoa. Amém. Você tem planos, projetos, visíveis e invisíveis. Não espera que os outros te digam, faz favor, você pode, aquele plano, fazer isso. É teu plano. Você tem que fazer. Se é obreiro, está no plano do obreiro, faça. Se é diácono, você sabe que vai haver Santa Ceia. Você sabe que temos que ir fazer a atividade de dar o lanche. Você vai. Você vai. Você sabe que o diácono é como o cantor, o levita. Ele tem que funcionar sempre ao lado do pastor. O cantor, o levita, não pode perguntar se eu posso ir cantar. Se não cantares, vais fazer o quê? Vais fazer o quê? Nenhum de vocês, nem eu mesmo, faço uma intercessão alinhada como o intercessor faz. Porque o intercessor é educado, tem passadas a dar na intercessão que eu não tenho. Assim como o levita, o cantor, há melodias, há compassos que vai dar, que pode fazer com que o povo se sinta mais elevado na sua alma do que alguém que apenas de vez em quando canta e canta ao ar livre. Mas vocês, quando cantam, vocês são apreciados não só por nós, mas o Espírito Santo que está dentro de vocês. Não estou acreditando que algum levita não saiba que o hino de adoração só é cantado com respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se você trouxer um outro hino, por mais bonito que seja, não é adoração. É canção. É canção. Adoração é cantar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Mais nada. Mas esses pormenores, esses detalhes, não são para todo o povo. Mas você tem que saber que nós temos que utilizar este hino, essa canção, para convidarmos o Emmanuel a estarmos nesta jornada.
Não pode estar a misturar com outros hinos. Isto é lógico, é de conhecimento. Amém? Não tem havido falhas notáveis nesse aspecto. Estou a alertar de que aquilo que se passa, que cada um deve conhecer a sua área de atuação. Assim como o intercessor deve conhecer a sua área de atuação, assim como os socorros devem conhecer a sua área de atuação, assim como a sabatina deve saber lidar com os infantis, na forma que eles se sintam formados para responderem ao crescimento na carne e no espírito que estão esperando. Diga glória a Deus. Não busque outros deuses. O Deus que te formou é o teu oleiro. Não busque fama. O Deus que te formou, Ele vai te colocar na posição de você ser aplaudido em lugar dele. E você vai confundir. Mas aquelas palmas são para Deus. Aquelas palmas são para Deus. E você pode estar a confundir. Mas o Espírito Santo, ele se mistura de tal forma que você vai pensar que estão aplaudindo para você. Assim é que glória a Deus. Glória a Deus. O vaso de barro nas mãos de Deus. Cada um de nós deve preparar-se. Quando as manifestações de unção estiverem a reduzir-se, quando você deixar de explodir nos seus milagres, quando você não puder passar o estilhaço, o incendiário da tua unção ao teu ajudante, ao teu próximo, você pode estar a querer estar em caminhos enviosados. Quando tudo estiver a desaparecer, Deus está presente. Dobra sempre o joelho para que o Senhor te renove e renove a comunidade com quem você está a trabalhar, para que o fogo não se extinga, para que, como Elias, ele foi deixando o seu manto para Eliseu. Assim, Eliseu deu continuidade com o dobro da unção de Elias. O dobro da unção. Se Elias não tivesse unção, Eliseu não teria o dobro de unção alguma. Só é dobro porque já havia alguma unção de algum lado, que era Elias. Elias tem que trabalhar para que haja Eliseus. Os Eliseus não podem esperar que lhes peçam favores. Tem que se desdobrar, tem que ir, tem que andar, tem que empreender, tem que estar lá com Emmanuel, fazer aquilo que outros não fizeram, falar aquilo que outros ainda não falaram, mas o Espírito está colocando na tua mente, o caminho é esse. Fala e não tenha medo. Trabalha.
Estende a tenda. Avança. Tens uma igreja? Abre células. Atingiste a comuna? Abre células na comuna vizinha. Chegaste ao município? Abre células no outro município. Assim é que nós vamos. Não espera que quando os outros abrirem as células e você pergunta, aquela célula funciona muito bem. Até porque tem 300, até porque tem 200 membros. Eu gostaria de estar lá. Aproveitador. Gosta de fama. Viver do suor dos outros. Na sombra da bananeira. Vai lá você também. Se hoje somos pastores, se hoje somos evangelistas, alguns já estamos na caminhada de 20 anos. Outros estão há 10 anos. Você com 3 anos quer ser já também pastor? Neófito. Temos que trabalhar. Temos que mostrar de que nós somos fiéis. Temos que render relatórios àquele que nos dirige para prestar contas do trabalho que ele dá. Não recebe trabalho e você não presta contas. E não sabemos se o trabalho foi feito ou não foi feito. Próximo ano vamos repetir outra vez planos. E no plano do próximo ano virão outra vez as mesmas coisas no papel e na nossa consciência. Porque este ano você não fez aquilo que devia ter feito. Aleluia. Vamos acender o estilhaço, o incendiário da unção, para que o barro, não seja inaproveitado, não seja sem proveito, não seja sem valor, mas ele foi criado para ser valorizado. E só o valoriza quem conhece a sua importância. Amém? Não vamos fazer guerras, porque com o barro não se faz guerra. Não há nenhum país que fez guerra por causa do lodo. Não há famílias que estão discutindo por causa do barro. Não. Se discutirem por outras coisas. Mas nós que conhecemos o valor do barro, nós que conhecemos o valor do lodo, e sabemos que Deus não utilizou todo tipo de barro que há neste planeta, mas alguns tipos de barro, alguns extratos do barro. Quando você vai a uma praia que tem escarpe, que tem montanha, você começa a ver extratos. Há um barro amarelo, há um barro acastanhado, há um barro branco, e há um barro preto, etc, etc. Mas nem todos eles servem para moldar você. Você é um barro especial. Você é um barro feito para finalidades. E finalidades especiais, espirituais. Porque o Senhor espera muito de você. Diga no seu coração: eu sou um barro nas mãos de Deus. Eu sou barro nas mãos de Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Que o Senhor nosso Deus abençoe a serva apóstola Ernestina, que Ele colocou neste lugar, para constituir vasos de honra, para constituir vasos preciosos,
Muito obrigado. Até aqui a palavra. Enquanto decorrer o momento da oferta, o depósito dos dízimos, vamos sentar. Você que nunca esteve numa igreja que lhe falasse do Emmanuel, Deus conosco, que lhe falasse de Jesus Cristo, aquele que salva. Você que veio a primeira vez neste lugar, e nós estamos falando de Deus. E Jesus veio para salvar você. E nós queremos que você vá conosco para os lugares de paz, lugar de santidade. Para que quando Jesus ele vier, ele nos encontre no jardim. Onde todos vamos ser reconhecidos pela sua glória. Onde todos vamos dizer, valeu a pena estar naquele culto. E eu agora pertenço àqueles que seguem a Jesus. E seguir Jesus é uma arte. Seguir Jesus é uma arte. E a arte só se aprende junto do oleiro. O oleiro nos ensina como fazer. Quanto tempo dura no forno? Quanto tempo vai servir? Você vem. Vem. E vem aceitar Jesus. Você vem. Vem aceitar Jesus. Na Bíblia não tem o nome de alguma igreja que dizem que essa igreja chama-se Igreja Salvador. O único que salva é Jesus. É Ele que veio, é Ele que foi à cruz, morreu e foi à cruz, é Ele que venceu a morte e ressuscitou, é Ele que subiu e está sentado à direita de Deus Pai, é Ele que nos chamou para estarmos com Ele sentados nos lugares celestiais, é Ele que nos deu os poderes de amarrar, de destruir o inimigo que antes destruiu os nossos antepassados, o diabo Satanás. É Ele que nos deu o Emmanuel, o Deus comigo, o Deus com você, aquele que nos acompanha. É Ele que te tira das cadeias da prostituição, das cadeias do adultério, das cadeias da violência. É Ele que te tira da pobreza, da miséria.
É Ele que te faz empresário. É Ele que te faz o médico de fama. É Ele que te faz o bom policial. É Ele que te faz o incorrupto. É Ele que te dá o caráter que só Deus tem. O bom caráter. O de pensar boas coisas. De fazer boas coisas. É Ele que te chama. Agora, se tu o aceitares, Ele diz que Ele também vai te aceitar. Mas se tu o negares, Ele diz que tu vais. Ele também vai negar você diante do Pai no dia do julgamento. Vem, eu chamo você. Vem. Jesus já está aqui. Antes de você sair da sua casa, Ele está esperando você. Nós não vamos atrás de Deus, mas Deus já está à nossa espera antes de nós chegarmos. Na hora de irmos trabalhar, Jesus já está lá no nosso serviço. Na hora de irmos para o hospital, Jesus já está lá no hospital. Na hora de nos aumentarem o salário, Jesus já está lá, nossa defesa, para discutir o nosso salário. Vem. Jesus te quer. Jesus te quer. Você não é um vaso qualquer. Você é um vaso de honra. Vem. Jesus te quer muito. Você não precisa querer Jesus. Você precisa de acreditar. Acreditar que Ele vive. Acreditar que Ele existe. Acreditar que Ele é o teu Salvador. Amém? Evangelistas. Aleluia. A paz do Senhor para ti que estás aqui à frente. Aleluia. Eu vou ajudar-te a orar. Amém? Repita a mesma oração que eu fizer em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração e diga: Senhor meu Deus, eu estou aqui esta manhã para aceitar Senhor Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador. Apaga o meu nome no livro da morte e escreva o meu nome no livro da vida. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém? Agora eu vou orar para ti, não precisas repetir. Pai, em nome poderoso de Jesus, eu entrego agora os meus irmãos. Deixaram de ser criatura para serem filhos de Deus a partir de hoje. Há uma grande festa nos céus, assim diz a tua palavra. Pai, que a tua glória e o teu poder acompanhem-lhes todos os dias das suas vidas. Decreto e declaro, meu Pai, que a tua graça, o teu favor esteja sobre eles e que o sangue de Jesus seja a sua marca. Pai, muito e muito obrigada por essas vidas. Assim oramos com fé e certeza da vitória. E a igreja toda diga amém. Glória a Deus, graças a Deus. Aplauda bem forte ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, vocês que fizeram este ato agora de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, por favor, acompanhem o nosso evangelista. Ele tem uma palavra para vocês. Amém? A igreja vai aplaudir em nome de Jesus. Queria aproveitar agora para chamar os noivos desta sexta-feira, dia 15, amém? Aqueles que vão se casar, os noivos do dia 15, por favor, rapidamente, antes do bispo fechar. A igreja vai aplaudir. Nas mãos do oleiro, molda minha vida.
Pastor. O pastor vai fazer a oração e o apelo à igreja sobre a apresentação desses. Você passa para este lado. Você fica à esquerda, você fica à direita. Não, ficam assim. Vamos casar sexta-feira. Né? Podem ajoelhar. Estenda as suas mãos. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, nesta hora, os teus filhos, Pai da glória, prometeram diante da tua presença e do espírito de fornicação, meu Pai, e colocar as suas vidas em ordem, meu Pai. Senhor, que neste dia, que a tua mão forte, a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles, Pai. Arranca o que não confessa o teu santo e bendito nome. Estenda as tuas mãos e abençoa este casal. Pai da glória, entregamos tudo completamente no trono da tua graça. Espírito Santo, nós te louvamos e nós te agradecemos. Celebra este casamento. Une este casal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, conversa já com eles. Conversa já com eles. Para saber a situação. Vamos casar na célula do Sequel. No? Sequel tem que honrar esse casamento. É o primeiro casamento da vida do Sequel. A intercessão tem que orar bastante para ter o segundo, o terceiro, o quarto e o 1000º casamento no Sequel. A intercessão do Sequel tem que orar muito para haver muitos casamentos. Amém? Aquilo que nós queremos já está nas promessas. É só nós repetirmos isso a Deus e Ele vai resolver o problema. Amém? Vamos nos levantar. Eu agradeço a vocês todos presentes. Presentes também estão aqueles que estão nas redes sociais, dentro e fora do país. Foi importante vocês estarem conosco aqui, porque nós estamos diante do altar divino, verdadeiro e santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos permanecer diante de Deus em todo lugar onde nós estivermos. Ao amanhecer, ao entardecer, à noite, na primeira até a quarta vigília da noite, o Senhor nos acompanhe sempre. O exército do Senhor, terra, mar e ar, que nos ajude em todos os momentos da intervenção, para que o inimigo vingador não se sinta satisfeito com alguma coisa, mas o Senhor nosso Deus, que venha em nossos sonhos, em nosso falar, no relacionamento com nossa vizinhança, com aqueles que trabalham em nossa casa, nas vias onde nós temos que passar.
o exército do Senhor, os anjos do destino, providenciem sempre o nosso destino, nossos objetivos, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos todos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo, o Senhor seja conosco agora e para sempre. Amém.